Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de DIY Talks. Sou a vossa apresentadora, Inês Abelha. O tema de conversa hoje é educação não formal na educação. E vamos ter convidada a Sandra Abelha. Olá, Olá, tudo bem? Educação não formal na educação parece-me bem. é, é um bom tema. Por acaso é? Vocês na associação fazem alguma coisa deste género? Eu acho que nós e todas as associações agora. Isto, educação não formal é a palavra, é o termo do dia, hoje em dia, para as associações, Hum. principalmente no ensino. Vou-te pedir que afastes só o microfone um bocadinho. Assim já me estás a ouvir? Já está Sim, melhor? tá. Boa. Ok, é que estávamos só a ouvir respirar de vez em quando. Desculpa. Ah, pois, isso é muito normal. Estás viva? Pois é, normal, sim senhora. Se não respirasse era pior. Pois, acho que sim. Ai, Mas sim, e vol- voltando aqui ao assunto outra vez. exato. Porquê que as associações hoje em dia estão todas a adaptar este tipo de educação? Porque a educação não formal no ensino e até mesmo na prática do trabalho do dia a dia das nossas associações é muito importante, porque a educação não formal é basicamente como nós vimos o mundo, como é que nós conseguimos adaptar essa visão aos processos de ensino. É a nossa realidade. Logo, a educação não formal torna-se importante porque é adaptada a cada um e não como a educação formal que é que tens aqueles critérios que tens que seguir. Hum, E também porque a educação não formal é um momento em que tu podes compartilhar as tuas próprias experiências pessoais. Em grupo ou até mesmo de forma individual, não é? é, um, é uma maneira, pelo que eu estou a ver, é uma maneira de conectares mais com os teus alunos, o professor e os alunos, vá, entre aspas. Sentido Sim, assim sim, mais. sim, sim. E não é só o professor e aluno que estão a ensinar, são os dois que estão a aprender e a ensinar um ao outro. Exatamente. Por isso Ok. é que a educação não formal é tão importante. E depois E, diz. e isso é o que consiste mesmo a educação formal ou o que é que a educação formal consiste mesmo? É Ah, nisto? sim, pois agora pela tua pergunta tenho que te ajudar também porque percebi aí um pouco da confusão que é. A gente tem três tipos de educação. Uhum, Temos a educação formal, né? Que é a uhum, educação que é basicamente a que nós damos nas salas de aulas ou nas salas de formações. É um espaço em que tu tens um conteúdo próprio, com critérios próprios e tu tens que os passar. E claro que são sistematizados ao longo do período escolar, como é óbvio, ou do período de aprendizagem, mas é aquilo, é aqueles temas, aqueles debates, não podes sair muito daquilo. E depois tens a educação informal. A educação informal é basicamente o que tu ou outra pessoa aprende no seu cotidiano, é a vida em sociedade, a vida no seu bairro, nas suas famílias, a sua própria cultura, os seus próprios valores. Isso é uma educação informal. Depois tens a parte da educação não formal. O que é a educação não formal? Aparentemente pode ser muito parecida à informal, mas tem diferenças. Enquanto tu, a informal, tu aprendes com os teus hábitos e as tuas atitudes e as pessoas que te rodeiam, a educação não formal é como é que tu aprendes o mundo. Ou seja, hum, como é que tu consegues trocar experiências da tua vida informal, vá, vamos chamar assim, do que tu aprendes na educação informal e partilhares com outras pessoas numa sala de aula. E basicamente é o que é a educação não formal, é tu proporcionares conhecimentos entre aluno e professor e interligares aí as relações sociais entre eles. E ao mesmo tempo aprendes um tema, né? E isso é que é a diferença entre as três educações. Não sei se me fiz perceber, se ficaste com dúvida ainda. não, eu acho que consegui entender mais ou menos as diferenças entre as três. E esses tipos de educação podem ser utilizadas mesmo no fundamento, na escola mesmo.
Sim, sim, e sabes porquê? Aliás, deviam de ser usadas mais. Felizmente já começamos a ver alguns exemplos de educação não formal a ser utilizada nas escolas. Apesar de alguns estabelecimentos de ensino ainda serem muito formais, ainda terem aquele mesmo rigor formal. Uhum, Mas porque é que cada vez mais as escolas estão a optar por adaptar os dois tipos de educação? Porque é mais vantajoso tanto para os professores, para os educadores, como também para os alunos. Porque, da parte dos professores, porque vão arranjar formas criativas de dar o mesmo tema e podem usar vários tipos de educação, desde debates, hum, a arte, a jogos pedagógicos, eles podem usar todo esse tipo de educação para dar, por exemplo, um tema, vou dar um exemplo, ciências ou matemática. Eles podem usar, por exemplo, a Torre de Hanoi, a matemática, para ensinar, para ensinar as contas aos alunos. E estou a dar só este exemplo, né? Ou, por exemplo, pelas artes, podes ensinar a história da arte. uhum. O que é E isso é. essa torre Diz. que estás a falar? A torre de Hanoi é basicamente tu, através de umas contas, criares umas estruturas e depois que elas têm que se encaixar umas nas outras e fazer uma torre. Oh, parece interessante. Sim, é Se muito calhar giro. tinha aprendido E é, matemática melhor. e é com cartolinas e com colas e os miúdos estão ali a cortar e depois tem que colar e depois tem. Aquilo é muito giro. É, também envolve um bocadinho de artes, vá. Acho que, pelo que eu estou a entender, um bocado da educação de informal e não formal é envolver tudo para aprenderes uma matéria em si, dependendo do Exatamente, que queres ensinar. exatamente. E Sem nunca esquecer das características próprias de cada pessoa que está a aprender. hum, Porque nós somos todos seres diferentes. individuais, não é? Sim, Todos temos o nosso tipo de aprendizagem. Acho que exatamente. isso deve ser o mais difícil na educação formal. É porque todas as crianças, todos os adultos têm a sua forma de aprender e a educação não formal, se calhar às vezes é muito rigorosa para esses tipos de pessoas que têm assim uma forma diferente de É, é, aprender. é, é porque, sim, porque a educação formal acaba por se centrar apenas no que está escrito nos livros Hum, ou em critérios muito próprios que os professores têm que dar ao longo do período escolar. Eles sabem que têm que dar aquelas matérias e não pode sair muito dali. Daí é que entra a educação não formal, porque vai adaptar aqueles conteúdos que já são por si só rigorosos e desmontá-los e torná-los mais simples para o aluno aprender. hum, E depois ainda há outra questão, é que ao fazerem isso está a originar com que o próprio aluno tenha o seu ritmo de trabalho e não seja quase que forçado a ter que entrar naqueles padrões que existem de ter que saber sempre tudo. Não. Ele arranja uma forma criativa para saber aquele assunto. hum. E, E acho que e isso é fabuloso. há muitos países nórdicos que já usam este sistema há muito tempo. Sim, isto já é um sistema que vem desde muito atrás. Isto não é propriamente novo, Né? digamos assim. Caiu agora de paraquedas. Quer dizer, caiu Não, agora de paraquedas em Portugal. tu tens, para mim, eu dou sempre este exemplo porque, pronto, eu sou mulher e tenho que ir buscar os exemplos de mulheres, né? Uhum, Tu tens a Maria Montessori, mas não uhum, é só porque era mulher, é porque foi uma grande pedagoga italiana uhum, que tornou e basicamente construiu o sistema que nós temos hoje de educação. hum, Apesar de termos perdido um bocadinho dos métodos educativos que ela utilizava, que ela, as escolas Montessori basicamente adaptavam o ensino à pessoa, ou seja, ao aluno, à criança, e não a criança ao ensino. E nós hoje já estamos a ir buscar um pouco disto ao século, peço desculpa, à década de 20, década de 30, já vamos Eu estando a ir acho que buscar muito isto outra vez. isso é muito bom porque ajuda-te a desenvolver competências melhor. Sim, por várias questões, porque dá-te liberdade para tu aprenderes o tema ao teu ritmo. Dá-te atividade, ou seja, tu estás entusiasmado a fazeres aquilo, porque vais arranjar uma forma criativa para perceberes aquele tema. E vai-te dar estímulo. Logo isso vai-te desenvolver fisicamente e mentalmente, porque vai-te capacitar para que tu sejas criativo, para que tu arranjes soluções,
para um problema ou para uma barreira que tu não estás a conseguir ultrapassar. Por exemplo, há crianças que são muito más na história. Uhum. Estou a dar este exemplo. És Ou da muito mais na área. matemática. Sim. Tu podes arranjar jogos ou podes arranjar arte ou até mesmo com música para os estimulares e eles se sentirem mais capacitados e mais abertos a aprender. E isso é super vantajoso numa sala de aula. Ainda por cima, hoje em dia, temos uma vantagem. Jogos didáticos e até mesmo jogos de tabuleiro estão cada vez mais fáceis de arranjar. O Continente vende muitos. A FNAC tem sempre uma secção com enormes de jogos de Exato. tabuleiro. Já revemos também mais cafés, se quiserem educar adultos ou se quiserem fazer assim alguma coisa pedagógica com adultos. E Ou há até assim mesmo. jogos que puxam mesmo pela nossa cabeça e temos que ter um raciocínio muito não só formal, vá, que Sim, nos ensinam nas escolas e tudo mais. tens de ter um bom raciocínio para fazer alguns jogos. E como tu estavas a dizer, nos cafés, também é uma forma de tu educares alguém. Não Uhum. digas com alunos para os cafés, né? Pois, por exemplo, Não. com adultos, tu consegues ir para cafés próprios que existem, Uhum. hum, para aprenderes, ou nem que seja para descomprimir do teu dia, porque também faz falta. Que acho que os alunos hoje em dia têm uma carga horária tão Enorme. pesada e enorme que às vezes faz falta as pessoas dizerem assim: olha, vamos ali um bocadinho para o recreio jogar, fazer um jogo de tabuleiro ou fazer ali 10 minutos, 15 minutos, se calhar um jogo de tabuleiro, 15 minutos não dá, mas por exemplo, um jogo de cartas ou olha, vamos desenhar como é que está o dia. Coisas Eu, simples, eu vou dar apanhar ar. aqui. Exato, eu vou dar aqui uma informação. Eu fui de artes, tirei o curso de artes no secundário e a minha turma fez parte do projeto e acho que outra turma da Severim fez parte de um projeto com a universidade uh, que acho que era muito essa a base. Era a comunhão dos alunos com a natureza. Tínhamos tanto aulas em desenho como também tínhamos em filosofia, em que Ok. juntávamos às vezes as duas aulas, se estivéssemos seguidas, e íamos para a natureza, em que tínhamos aula de filosofia, outras vezes tínhamos desenho, independente qual for, outras vezes íamos para longe. Acho que fomos à Torega, à barragem da Torega, ter filosofia uma vez. Íamos muito para os jardins em Évora, ter aulas. Se não conseguíamos ir para muito longe, íamos para fora, para o recreio mesmo, da Gabriel Pereira. Foi onde andei. E eu acho que toda a nossa turma evoluiu muito na área da comunhão com a natureza por causa dessas aulas. Eu vou ser sincero, muitas dessas aulas nós não estávamos atentos, mas as professoras sabiam e estavam dispostas a isso, porque eles viam que estávamos fechados muito tempo nas aulas Eles e isto era exato. viam que resultava num longo período, resultava porque tinham melhores notas, Uhum. davam-se melhor em turma, não tinham tantos conflitos. As nossas professoras até. Isto vai ser um bocado triste. As nossas professoras diziam que nós podíamos não ser os alunos com melhores notas, mas éramos muito boas pessoas. Estávamos sempre a brincar connosco. E nós até. Não é que, nós nunca. Acho que nunca nos portámos mal. A nossa turma era muito. Davam-se muito bem uns com os outros e protegíamos-nos uns aos outros, principalmente porque tínhamos alunos com especiais educativa, com necessidades educativas e tudo mais. Eu baralhei-me aqui nas palavras. E nós dávamos muito bem com eles, o que numa turma com este tipo de pessoas normalmente vejo que eles estão muito à parte. E nós estávamos sempre a chamá-los para vir connosco ou para estarem no recreio connosco, para eles não estarem muito sozinhos. E acho que isso foi uma das melhores coisas que a nossa turma teve no secundário. Exato. Não, mas só fazendo aqui um parênteses, é que ainda bem que tu tocaste nesse assunto, porque esse já é um assunto um pouco mais à frente e que eu havemos de abordar mais à frente no podcast, Ok. que é as pessoas com necessidades educativas especiais. A educação não formal
é muito importante para, para essas pessoas, é importante para todas, ponto. Hum, Porque apoia e cria a inclusão entre todos, independentemente das dificuldades educativas que cada um tenha. E uhum, por isso é que a educação não formal deve ser cada vez mais aplicada nas escolas. E não só nas escolas, podemos falar, por exemplo, dos próprios institutos de emprego e formação, nas universidades. Eu acho que tudo que ensina outros e sirva para capacitar outros numa determinada área, acho que devia ter sempre uma componente de educação não formal. Seja ela qual for. Claro que adaptada depois a cada circunstância de cada curso e a cada área, atenção. uhum. Porque a educação não formal é um mundo. A gente consegue fazer mil e uma coisas em cada área envolvida. Eu Acho é que acho. depois, deixa só acabar Sim, rapidinho. Acho é que depois, dependendo da criatividade de cada professor, do tempo também que os professores têm, né? Porque a gente também sabe que eles têm uma carga horária muito grande. E às sim. vezes nem sempre é fácil. Mas Olha, acho que vale a pena tentar. vale, eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é mesmo? Exatamente. E eu acho que na universidade só tive uma professora assim mais. Eu vou chamar extravagante, mas não é, é. Extravagante é na palavra do saiu da norma, em termos de aulas. Era uma. Eu já não me lembro a matéria, mas a disciplina que tínhamos com ela. Eu sei que a disciplina que os alunos tinham com outra professora era muito ríspido, era mesmo educação formal no sentido da palavra, e que tinham que ler textos e falar mesmo daquilo, e tinham testes e tinham tudo. E esta professora fazíamos testes, mas eram testes com escultura, porque nós éramos de Ah, artes. Não fazia sentido estarmos a fazer um teste de escrito, nem um teste com perguntas assim. Então ela dava-nos certas perguntas, entre aspas, e nós tínhamos que fazer uma apresentação e uma escultura a explicar onde é que está estas coisas que ela mostrou e sim. fazer crítica à nossa própria arte. Ok, olha, também é um método. Sendo que isso não é muito bem educação não formal, porque ela usou isso para vos avaliar. Sim, Mas sim, mas estou a infelizmente, né? perceber. Temos sempre a ser avaliados. Mas estou a perceber a ideia, porque até faz sentido, se andares, faz sentido fazerem algo desse género, né? Uhum. Eu também acho que na universidade, acho que só já no mestrado é que fiz a educação não formal, digamos assim. Fui para fora e fomos conhecer outras zonas, até mesmo com os sítios de estudo que ajuda bastante, parecendo que não. Depois ajudam e tiram-te da rotina. E tira outra Parecendo ou rotina, não, exato. aprendes de outra forma. Nem que seja com teatro, muitas vezes até no secundário íamos Sim, ver teatros. isso é fantástico. O teatro da Barca do Inferno. Eu acho que percebi melhor a Olha, história aí do que da ler. do que a ler, exatamente. E eu em português era muito boa a entender histórias. Acho que era a melhor parte de português. Era ler. Gramática horror. Ah, mas acho que. Mas já está. Agora se traço agora para a escola outra vez já estava diferente. Ai, acho que a gramática está mais difícil. Acho que eles Não, agora ensinam de outra forma. mas é isso, olha, por exemplo, na gramática. Era engraçado fazerem cantigas. Existem vídeos no YouTube muito engraçados, professores a fazerem cantigas sobre, sobre gramática, sobre algum aspecto que estejam ensinado da gramática, né? Isso era bom. Não sei se para crianças mais pequenas, para ensinar gramática, é muito bom, porque eu acho que o que me faltou para aprender gramática era a fundação. Eu não aprendi gramática desde. Quer dizer, sabia gramática mais ou menos desde o início, mas não muito. Então cheguei ao secundário, né? Perdi quase as bases todas. Eu e gramática não nos dávamos. Dávamos em algumas coisas. Safava-me. Mas grande parte das Safavas. perguntas não eram feitas. O que me dava sempre positiva era entender textos e escrever. O que é muito estranho, porque se alguém viu a minha escrita, eu dou erros para caramba. E eu tinha notas positivas na Porque não mesma. davas, era porque não davas assim tantos erros. Ah, tive que aprender a Olha, ler a por minha própria exemplo, escrita. testes livres serviam Uhum. para ajudar. Também é uma forma de educação não formal.
Mas isso sempre foi bom, bem aplicado em português. Eu acho que. Ou Sim, textos livres ou textos de opinião, havia sempre nos testes de português. Qual é a tua opinião sobre este texto que eu meti na primeira parte? Conta-nos o que achas. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que pelo que tu explicaste, a educação formal precisa mesmo de ser integrada. A precisa. educação informal e não formal precisa mesmo de ser integrada na educação formal. Sim, porque eu acho que estes três tipos de educação acho que contribuem muito bem para a formação do aluno, não só como pessoa, mas também como profissional, porque nós estamos num mundo em que estamos só a pensar em números. Uhum, Isto, nós, quando saímos da escola, somos números. É, estes não sei quantos formaram-se, estes não sei quantos foram para a universidade, estes não sei quantos estão no desemprego ou estão empregados. Mas porquê? Porquê é que a gente tem que se focar sempre só nos números? Né? uhum, Isto é a minha visão e eu percebo porque é que isto acontece, como é óbvio, e se concordo, 50-50. A gente tem que saber também estatísticas para saber como é que estamos, né? sim, Mas eu acho que nós, enquanto alunos, não somos só números. Nós passamos metade da nossa vida, hum, na vá, escola. pelo menos eu, a estudar, né? Uhum, Na escola, a estudar. Eu acho que também é bom que a gente comece, para além de nunca perdermos o que aprendemos, né? Também começarmos a tirar algum prazer de estarmos lá. Já estamos a maior parte das nossas horas diárias presos numa sala. E na minha visão, eu acho que, por exemplo, aconteceu muito eu dar coisas, sei lá, no básico ou no secundário e depois agora não me lembrar nem de metade. Por causa disso, porque a maior parte das vezes não estava lá com com prazer, cabeça. estava lá porque tinha que estar. Uhum, E eu acho que se cada vez mais a gente adaptar aqui a educação não formal e a informal com a educação formal, vai tornar as zonas escolares, as zonas universitárias, muito mais prazerosas para os alunos. E acabamos por nos lembrar de muita coisa que é importante para a nossa vida mais tarde e acima de tudo, vai nos tornar uns seres humanos melhores. Porque vai fazer com que a gente ouça as experiências dos outros, a gente partilhe as nossas próprias experiências, nós nos tornemos empáticos com os outros, a gente perceba os nossos obstáculos, quais é que são as nossas metas, ou onde a gente não quer mesmo cruzar, porque percebemos que não, que aquele é o nosso limite. Porque, porque isto depois, isto é muito importante e, e, e torna-se essencial na escola porque vai fazer com que muitos dos índices, por exemplo, de saúde mental que a gente está a ver a crescer aqui, principalmente aqui no Alentejo, comecem a diminuir. Porque uhum. as crianças vão se sentir ouvidas e vão se sentir incluídas e inseridas e integradas, tudo o que é os is, porque está lá Um prazer. com prazer, está lá com gosto, não, né, vê em sala de aula não só como mais uma obrigação que eles têm que fazer porque os pais os obrigam ou porque o, ah, o ensino obrigatório obriga até aos 18 anos. Não, façam. Por isso é que cada vez eu concordo mais com, com os cursos profissionais. Uhum. Porque há crianças ou alunos que, de facto, com o ensino regular não resultam. E Depois dá-te vão logo para um curso experiência. é, e depois vão para estes cursos e parece que desbrotam e crescem e tornam, sei lá, tu vês a diferença entre um aluno e outro, parece que se tornam, como é que é? Parece que ficam com uma luz diferente. Uhum. Não sei Porque explicar. está a fazer o que gostam. E estão a Exato, trabalhar hands-on na coisa. e eu acho isso fantástico. E, e para mim, eu não sou professora, mas pronto, dou formação a muitos jovens. Uhum. E para mim dá muito gosto quando vejo um jovem dizer-me assim: pá, agora estou mesmo a fazer o que gosto. Dá um prazer interior do yes, cheguei. Mesmo, cheguei a esta pessoa. Eu acho Porque, que é o que faz muitas pessoas também irem para a área do ensino.
Sim, É, sim, sim. é ver que estás a mostrar, a levar outra pessoa para gostar do que faz, o que é que seja que estás a ensinar. Sim, sim. E olha, vou dizer uma coisa, a gente estamos aqui a falar do ensino, mas eu tenho que dar os meus parabéns aos professores, Uhum. porque no, nos ambientes que nós cada vez temos, com as dificuldades que nós temos no ensino, nós sabemos quais são. Com Eu muito gabo, pouca falta, com muita falta de professores também. exatamente, eu gabo aos professores que ainda se está a aguentar e aos novos que estão a ser inseridos. Eu dou-lhe os meus parabéns, porque não é fácil e eles têm permanecido ali Mesmo fortes. fortes. E eu acredito que isto que a gente está aqui a fazer, que eles até gostassem de fazer, mas às vezes há circunstâncias mesmo da própria escola ou do próprio ambiente que Ou não. dos próprios Que, pais. exato, que acaba por não permitir que se faça mais este tipo de educação. Uhum. Eu acho que os professores têm muitos entraves de muita gente hoje em dia e o que por um lado é bom, impediu que houvesse muita, muitos problemas, vá, entre aspas, nas aulas, mas também fez com que certos alunos não se desenvolvessem e tirou o prazer de aprender muitas vezes, porque estás sempre Exato. ali a levar com a mesma coisa, da mesma forma, não há assim maneiras diferentes de ensinar, mas E é- há muitas mas outras coisas por trás, né? isso é um problema que a gente podia falar depois, até porque não só tenho mesmo uma opinião própria, não é uma opinião mesmo um profissional vá sobre a Uhum, coisa. E acho que, e acho que a culpa não é dos professores, porque os professores cada vez têm turmas maiores, por exemplo, uhum. 25 ou 30 alunos por um professor. Se É muito. nesses 30 alunos tu tiveres, para já, todos têm direito a ter o ensino adaptado. Uhum. Mas Porque para até 30 mesmo, alunos, um mas professor, para 30 alunos tu devias ter mais dois, três, ou, pelo menos mais dois professores para esses 30 alunos. principalmente no básico, Ou em que então, é um mas professor a dar as matérias todas, quase. exato, e depois tens alunos ou alunos com algum tipo de ciência ou alunos com necessidades educativas especiais, tu precisas de um professor adaptado, Uhum. né? A gente sabe que agora há professores que já tiram inúmeros cursos e formações à parte para conseguirem, E não já há é? muitas escolas que têm mesmo. Integram-nos numa turma, Inte- mas e depois ensinam-nos à parte. Sim, Mas eu acho que na escola onde eu acho andei que só isso, havia uma turma dessas. eu acho que isso a gente tinha que falar mesmo com alguém que soubesse de facto. Uhum. Estivesse a ensinar nesta área. Exatamente, porque eu só sei dados. Eu nem imagino o que é. A gente sabe que os dados e o que realmente é a realidade é diferente. Uhum. Sim, E eu principalmente em nem. Portugal. É isso, e eu nem quero dar uma opinião sobre esse tema, não vai eu dizer alguma coisa que não deva, Uhum. ou uma barbaridade qualquer, porque não faço mesmo ideia do que é essa realidade e tenho um bocado de medo do que poderá ser. Exato, porque estas áreas são muito complicadas e estarmos É, a dar opiniões e depois não ser, principalmente exato. Eu sei que a numa educação não online. formal é boa. Sim, isso sabes, isso tu aplicas. Isso eu sei, agora a vivência mesmo dia a dia das aulas e de turmas enormes e da dificuldade que é dos professores e da falta de professores que existe, isso eu não quero debater muito esse tema porque não sei, não quero aprofundar muito. Até em termos concretos. No que é que a educação não formal pode melhorar na aprendizagem, em termos concretos? Pergunta. É, não é? É. Então, a educação não formal ajuda-te. Primeiro, abre-te a mente, Uhum, torna-te muito mais aberta e torna-te muito mais esponja. À falta de ter melhor, peço desculpa, a absorver, torna-te mais absorvente, vá, digamos assim, do que está à tua volta. Torna-te muito mais criativa, porque tu vais arranjar soluções
que nem tu imaginavas que poderiam ser possíveis para resolver determinada questão ou decorares ou realmente aprenderes determinado tema. Torna-te muito mais desenvolvida a nível mental, porque como estás mais aberto e mais receptiva aos outros Uhum, e aos temas, vais acabar por ter uma autoestima melhor porque tu vais perceber o que está ali. Ainda vais sentir um pouco a outcast da turma porque não percebes nada do que se está a passar. uhum. Vai-te dar muito mais autonomia. Vai-te tornar mais colaborativa com os outros e contigo própria. E vai-te desenvolver a nível profissional e pessoal. E para além de te tornar um ser humano muito melhor, né? Porque torna-te mais empática ah, e, e mais aberta e mais sincera com os outros e com os teus próprios problemas. Então, de uma forma, a educação não formal vai-te dar ferramentas para te conseguires navegar no mundo. Vai, entre aspas. Exatamente, sim. Ok. Mas isto, atenção, tem que ser educação não formal sempre aliada com o formal. Nunca pode Uhum. ser, porque senão entramos na parte apenas de, por exemplo, das terapias, que é muito utilizado. Pois, Também não é a nossa área e também não vamos falar delas, estou só a dar um exemplo. isso é mais. Isso é uma coisa mais particular. Par- sim, Em particular. particular. Sim. Estava-me a soar mal, mas eu estava a dizer bem. É uma Não, coisa mais particular para certas mecânicas que se calhar precisas. Vai-te ensinar, vá, tu criaste uma coisa no teu desenvolvimento que se calhar não devias e a terapia vai-te dar esse mecanismo para te ajudar a sair daí. A exatamente. educação informal não, quer dizer, também Esse- pode-te dar ou ajudar a sair dessa maneira, mas é em termos mais formais, vá. não, Aliada à educação nas escolas e tudo mais. a educação informal é o que tu aprendes com a tua família, Hum, ou com os teus amigos, ou com os teus filhos, a tua envolvente. E muitas das vezes tu com a educação apenas informal, imagina que tu eras uma pessoa que nunca tinha ido à escola, só aprendias com a vida, com o que uhum, estava ao teu redor. Tu acabavas por ir aprendendo com a prática e com os lados negativos e positivos, né? sim, Tinhas que ir muitas vezes para te levantares 20, por exemplo. Tu com a educação não formal e com a formal juntas já não. Tu aliares o que aprendes na informal, depois a educação formal e a não formal vão-te ajudar a perceberes o que está a passar na informal. É um bocadinho por aí. Por exemplo, eu conto isto a muita gente, né? Eu não venho propriamente de uma família com muito dinheiro. sim, Eu venho de uma família pobre. E, no entanto, eu fui para a universidade porque eu aprendi com eles o bom e o mau, né? uhum, O que é que a vida me podia trazer de bom ou podia me trazer de mau. Tive aquelas aprendizagens dos costumes, dos nossos valores, e depois decidi vou para a universidade para conseguir aprofundar um pouco mais e ter uma possibilidade de empregos mais vastas, né? uhum, Agora, hoje em dia, isso vale o que vale. Mas na minha altura eu pensava assim. Mas nunca esqueci a informal e nunca esqueci a educação que recebi por parte da minha envolvente, porque isso é que faz quem nós somos. A parte da educação não formal e a parte da educação formal é a nossa parte mais técnica, digamos assim. uhum. Por isso é que a educação não formal é tão boa, porque conjuga estas duas. Tu não te esqueces que és, mas também aprendes da parte mais formal que é tão importante para o teu desenvolvimento enquanto profissional, não é? E para terminar aqui um bocado, Sim. ahm, se alguém tiver a ouvir e quiser saber mais sobre estes temas, onde é que devem procurar? Ou alguma maneira de contactar a ti? Tu Sim, trabalhas nesta podem, área sim, podem me contactar pelo meu e-mail pessoal, né? O e-mail pessoal não, peço desculpa. O meu e-mail profissional. Porque pessoal, não. senão, só se for uma coisa muito urgente, não importa o meu pessoal, mas é o profissional, que é Libermente, Libermente. Eu tenho que dizer assim porque há muita gente que agora escreve liber.mente. Mas não, Ok, é liber,
de Mente. libertação, mente. Tudo Vai junto, estar, libermente. vai estar nos detalhes do que é que Sim, vai seja. estar nos detalhes, mas eu vou dizer Sim, na mesma, libermente.associação@gmail.com ou Gmail, queiram chamar. Eu nunca percebi muito bem como é que se diz. eu digo Gmail. Ou pelas nossas redes sociais. Podem. Pois, É, tanto no Facebook como no Instagram é libermente. Não me perguntei porquê. libermente. Exatamente. Facebook e Instagram. Também temos na Libermente muitas formações. Acho que por agora estamos parados um bocado. Mas muitas Mas para o vezes próximo mês, sim. vamos começar a ter formações. E estejam atentos às nossas redes sociais, porque nós temos muitas novidades agora para o início do próximo mês. Uh, Tanto de projetos aprovados em algumas áreas, alguma delas posso dizer que é na capacitação de pessoas desempregadas uh, ou de pessoas em risco de exclusão social. eu não sabia dessas. Sim. São projetos muito giros, com pessoas ainda mais giras Maravilha. e que acho que vão fazer a diferença aqui em Beja e em Évora. Não Atenção. só. Não só, porque depois já vamos ter mais sessões de podcast, também abrange aqui mais gente. Uhum. Esperemos que sim. Temos que ter mais convidados, não só os mesmos, né? Claro, então, mas este Sam- agora Sou sempre eu e tu a metermos cá a voz, a metermos cá a a fazer nossa pele, monólogos. exato, os nossos monólogos. Sim, temos vozes diferentes. Não estamos a fazer monólogos, somos duas pessoas Olha, diferentes. a gente não falou, mas aqui o podcast também é educação não formal. Exato, estamos sempre a ensinar e a aprender. Quem queira fazer podcast esteja à vontade para ensinar Exato. algo aos outros. E se Pronto, quiserem partilhar alguma coisa connosco, está à vontade. Se sim, dissermos estamos asneiras, digam. Se também souberem mais sim. sobre este tema, digam e nós vamos contactar e depois vês para aqui falar comigo. Nem que a gente depois tire o podcast do ar e faça outro com as alterações que sugeriram. Exato. Porque por vezes aqui nesta hora podemos estar a falar muita coisa e se calhar dizermos algo que não é propriamente o mais correto ou Uhum. cientificamente mais correto. Estamos abertos a críticas construtivas. Exato. Críticas, críticas só para derrubar a gente apaga. Mas são críticas construtivas, não são insultos. Tenham Sim, críticas tato. construtivas. Porque eu não sei se já te contei, eu tenho um vídeo que fiz na universidade no meu YouTube. Eu por acaso fiz eu só ainda deixei aquele vídeo ali porque aquele vídeo está mesmo muito mau. Mas eu rio-me com ele e os meus amigos nós todos rimos com ele e brincamos muito com o vídeo. E eu há pouco tempo, aquele vídeo já está lá há anos, sei lá. E há pouco tempo recebi um comentário a dizer: Ih, perdi tanto tempo a ver esta tabela cocó e perdi 3 minutos da minha vida. Poxa, porque é que isto ainda está no YouTube? E eu pensar assim, Aquilo rit que é que pá! pus a ver. Eu cada vez, eu tenho tanta vergonha naquele vídeo que eu tenho uma dificuldade a ver aquele vídeo sem me rir, porque o vídeo está mesmo mau. E eu continuo sem entender como é que eu tive uma nota tão boa naquele vídeo. Vou ser sincera, É mas eu acho porque, que é porque se calhar ainda estava assim tão mal. está um bocado. Mas serviu para rir e deu-me destreza, às vezes para te falar mais em público, porque Às vezes faz falta. depois fez muita falta, porque eu era suposto regravar aquele vídeo, porque a professora deu-me críticas, e eu não consegui, porque comecei a chorar, porque eu não conseguia estar à frente da câmara. E eu Olha, estás lembro-me, a ver. exato, e eu lembro-me Isso é tanto daquele pressão. vídeo, exato, porque não estava mesmo a conseguir. Era a câmara que estava a ter dificuldades na câmara, depois estava a ter dificuldades com a luz, e eu tenho muita vergonha em falar em frente, ou gravar vídeos em frente de pessoas, então a minha mãe estava em casa e eu só fazia era chorar porque estava com vergonha. Então estava É interessante. aceitar os nossos erros e melhorá-los. Exato. Mas Isso, não vou melhorar aquele vídeo de certeza. Aquele vídeo vai ficar como está. Falta-me letras no alfabeto. Eu acho que disse coisas erradas. Pronunciei mal coisas. Não interessa. Fica.
Mas não queremos comentários desse lá. Não queremos comentários Sim. a dizer que perderam. Quanto é que estamos 40 minutos da vossa vida a ler isto? Se perderam, a culpa é vossa. Vocês clicaram nisto porque quiseram. É, Hã? também não exageres. Não digam Isto isso. Se é, perderam 40 minutos, digam porquê. Digam quais é que foram as partes em que perderam tempo. por exemplo, neste fim de introdução, Já, perderam tempo a ouvir isto. Ah, que já podíamos ter acabado há 5 minutos atrás. exato, e agora estão-nos a ouvir discutir comentários de YouTube. Ah, Vá, agora a sério. Se tiverem alguma dúvida, contactem-nos pelo e-mail da associação, pelo uhum. telefone. Está tudo nas nossas redes sociais, os contactos todos. Nos Também detalhes nos deste podem vídeo. contactar, sim, nos detalhes do vídeo também vão estar. E nas nossas redes sociais também nos podem contactar pelo Messenger ou O que quer pela, que seja. por onde quiserem. A gente responde rápido, pelo menos com um dia ou dois, vá. Tentamos Uhum. responder no mesmo dia, mas às vezes é um pouco impossível por causa Horários? da nossa vida e dos nossos horários, Exato. não é? Mas assim que a gente conseguir, um dia ou dois a gente responde. E são sempre bem-vindos. Se quiserem também participar nos podcasts com um tema ligado à educação, também podem participar. Uhum. Estamos sempre abertos. E quero agradecer teres vindo E eu quero-te e agradecer a quero. ti. Obrigada. E quero agradecer a quem esteja a ouvir este Exato. podcast por estarem connosco 42 minutos. Sim. E Aqui. porque sem vocês, a gente não fazia isto. Exato, não fazíamos mesmo nada. Muito obrigado e que tenham boa Obrigada. continuação de dia. Boa continuação. Para ti também. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos a todos.